Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Me dê força intelectual, força de amor, de paz, e que a sua harmonia possa nos ajudar nessa caminhada que nós vamos fazer aqui. Olha só, a primeira questão que a gente vai começar é lendo no Zohar, e depois a gente vai para outras argumentações dentro da Torá. A noite da noiva. O Zohar examina o feriado de Shavuot. Quem não sabe, o feriado de Shavuot é quando se sai do Egito, e isso acontece no dia ali 15 de Nissan, né? No dia 14 se prepara o cordeiro para o abate, e no dia 15 ali se sai para sair do Egito. E nessa saída do Egito, o que acontece, gente? A gente tem que contar 49 dias, ou seja, é um costume judaico, que não é um costume cabalista, contar 40 raminhos de trigo, quando chega no final dessa contagem, que se chama Sefirah HaOmer, então a gente chega ao recebimento da Torá. É sobre isso que é a festa de Shavuot. E por isso a gente vai ler aqui a noite da noiva. Por quê? É nesse dia que as pessoas passam a madrugada toda estudando. Nós também fazemos isso, né? Começamos nossos estudos lá para 10 horas da noite e passamos a noite estudando a Torá. Fazemos aquele café bem forte, não é? E aí a gente fica a noite toda estudando. E a gente vai entender tudo o que está sendo falado aqui do Zohar através desse aspecto. Vamos ver aqui, ó. O Zohar examina o feriado de Shavuot. Quando a presença do Criador se une completamente ao nosso mundo físico, isso mesmo, é totalmente no dia da entrega da Torá. Shavuot nos conecta com a revelação original da luz que ocorreu no Monte Sinai. A união entre a presença do Eterno, que é a luz da Shekhinah, e o mundo físico, produziu a perfeição total. A luz no Sinai irradiou com tal intensidade que baniu as forças obscuras da morte e da decadência. E os israelitas experimentaram a verdadeira imortalidade. Da mesma forma, a força transmitida através do texto aramaico do Zohar desperta a energia espiritual da imortalidade e remove o poder da morte de nossas vidas.
os cabalistas revelam um segredo sobre a força chamada morte. Ela ela não apenas atinge e afeta o corpo físico, mas também é a força motivadora invisível e responsável pelo fim dos relacionamentos, prosperidade, felicidade de qualquer forma. Olha, essa força é terrível. Pode trazer a morte a um sistema financeiro, a uma relação. Basta que nós abramos aí as vias para que isso aconteça. Diz aqui no texto, Rabi Shimon, Ravá, Yativ, Vilai, Beoraita, Belaila, Delhalá, Ahata, Virati, Beva, Alá. Então, Rabi Shimon estava sentado estudando a Torá, né, na noite em que a noiva, agora preste atenção, na noite que a noiva, ela é quem? A noiva é Malhut, tá vendo? Por que a noiva é Malhut? Porque é aqui que está a presença divina, a Shekhinah, por isso que é a noiva que é, não é? Exatamente a noiva. Olha que bonito. E a noiva tem todo um sentido, né? Ela é chamada de Kalá, tá vendo? Ó, noiva, Kalá. Não tem aquela musiquinha? Boicala, boicala. Então, essa musiquinha que a gente ouve nos rituais, aqui tem todo um sentido espiritual, né? Então, tem até um estudo muito profundo no Zohar falando sobre essa noiva, que na verdade não tem nada que ver com questão de gente casando e aquilo. Toda a Torá está falando de questões espirituais. Então, essa noiva é a Shekhinah. Então, por isso que é a noite da noiva, veja, é preciso prestar bastante atenção. É Malhut. Quem é Malhut? Aí depende, né? É a Malhut no mundo de Asiá. A gente tem várias Malhutes, né? Então, a gente não pode pegar a árvore seferótica e dizer que ela é uma coisa só. Mas vamos em frente. Ó, veja, a noiva deveria se juntar ao seu marido, pois aprendemos que todos os amigos que são assistentes da Câmara Nupcial devem permanecer com a noiva toda aquela noite. No dia seguinte, que já é a festa de Shavuot, o recebimento da Torá, a noiva é preparada, a noiva é preparada para o serviço matrimonial e para casar com o marido durante essa noite. Os assistentes se regozijam com ela, enquanto ela prepara os seus adornos. Os adornos vêm da palavra, tikunat, aqui eles botaram tikunat, tá vendo? Porque em aramaico a gente sabe que é diferente. O Zohar né, mas é tikunim, tá vendo? O que é tikun? O que é tikunim? Não é? Olha que bonito. Isso se refere aos estudos também da Torá e do estudo da Torá aos profetas e dos profetas aos escritos sagrados, a geografa e depois as exposições das escrituras e aos segredos internos da sabedoria, porque esses são os seus preparativos e os seus adornos. E ela se aproxima das suas damas de honra e se põe sobre as suas cabeças. Ela é preparada, atendida por eles e se alegra com eles a noite toda. No dia seguinte, na manhã de Shavuot, ela não entra sobre as marquises sem, então, aquele amigo que estudaram a Torá a noite toda. Veja que bonito. Então, ela não entra. Se não houver um estudo da Torá a noite toda, como a gente faz todo dia, o que acontece? Ela não entra. Só que nesse dia, toda noite, realmente. Então, são chamados os atendentes do dossel, os filhos do dossel. Quando ela se aproxima do dossel, o santo bendito seja ele, indaga por eles, né? E abençoa-os, e coroa com coroas nupciais, como um feliz é o seu papel.
o Rabi Shimeon, ele continua trazendo aqui, falando, né, Rabi Shimeon, Vikalahu, Habira, Aí, Mirane, Nin, Biraná, Deoraita. O Rabino Shimon e todos seus amigos estavam cantando os cânticos da Torá. Cada um deles trouxe uma nova descoberta sobre a Torá. Veja, eles estavam cantando, a Torá ela é cantada realmente. Cada um trouxe uma nova descoberta. O Rabi Shimon estava se alegrando junto a todos os seus amigos. Shimon Bar Yochai, que foi quem escreveu o Zohar. Rabi Shimon disse-lhes: meus filhos, quão feliz é a vossa sorte, porque amanhã a noiva não se aproximará do dossel nupcial sem vós. Vocês vão participar, porque todos aqueles que preparam os ardores da noiva durante a noite e se regozijam com ela serão todos escritos e registrados no livro de lembranças do Eterno. E o santo bendito seja ele, abençoa-os com 70 bênçãos, coroas do mundo superior. São, na verdade, as 7 sefirot. Hesed, Geburah, Tiferet, Netza, Od, Esod, né? E contando com Malhut também. Olha isso. O Rabi Shimon abriu a discussão dizendo: os céus declaram a glória do Eterno. Isso é o Terrilim 19:2. Gente, a gente precisa entender, né, como isso está em hebraico. Né? Olha só. Patah Rabi Shimeon Veamá Hashamayim Meafrim Kevod. Ael. Vamos dar uma olhada aqui no nosso slide. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui um slide, tá vendo que bonito? E vamos olhando cada uma das referências em relação à Torá. Ou seja, Hashamayim, Meseperim, Kevod, VAC, Yadai, Magid, muito importante prestar atenção aqui, Harekia. Então, veja, ele fala de céus, ele fala que os céus declaram, ó, tá vendo, ó, Shamayim, Misiparim. Eles estão muito focados nessa palavra Misiparim. Então, também, eles falam dessa palavrinha aqui, Kevod, tá vendo? Ó, Kevod é muito bonito, porque se você divide a palavra aqui no meio, você tem ali exatamente, não é, gente? Olha que bonito. Nós temos ali, logo de início, não é? Olha só, aqui na palavra Kevod, ó, 20 do CAF, 2 que são, ó, 22 letras hebraicas, tá vendo? Olha que bonito aqui, ó, 22 letras hebraicas. E depois nós temos aqui, ó, o numeral 10, tá vendo? Ó, 6 mais 4, 10. Veja, 22 letras hebraicas e 10 sefirot. Somando tudo, a gente tem os 32 caminhos da Kabbalah. Olha só como é importante saber isso. Já, né, eles vão lá, ó, eles falam o nome aqui, ó, qual o nome que é falado aqui? É o El, tá vendo? Ó? E o El é qual o nome? É um nome que está sobre a Sefirah Hesed, né? Todo mundo conhece essa Sefirah. Então, veja, existem outras coisas aqui na Torá que a gente vai ter que entender. Eu vou tentar correr aqui com vocês, porque senão a gente não termina essa aula. Tem muita coisa para a gente entender. Então, percebam, a gente viu isso, que a própria palavra Kevod, que muitas vezes é definida para nós como o quê? Ó, glória, tá vendo? Não tem nada que ver com glória, mas é a palavra que nós usamos para as pessoas entenderem também, né? Glória não tem nada a ver. Kevod tem a ver com os 32 caminhos da Torá, que são, na verdade, não é? 10 sefirotes, mais 22 letras hebraicas, exatamente isso. Pois bem, é muito importante saber essas coisas, né? Terrilim 19:2. Então, e aí nós temos outra palavra aqui, gente, olha que vai dar o que falar, tá vendo? Então, o que ele fala aqui, ó, Magid Harakia, não é?
esse Magide aqui, ele lembra muito, ele é, né, na verdade, uma questão bem séria dentro da Torá, né? Por quê? Esse Magide, gente, tá vendo aqui, ó? Men, Gimel, Yud, Dalet, gematria 57, olha, 57, tá vendo? Essa é a gematria. Mais um do Colel, a gente fica com gematria 58. E 58, porque é possível fazer isso nos próprios 32 caminhos de Cabala, é o nome Noa, tá vendo? Olha, Noa, aquele que salvou do dilúvio, que é o mês que a gente está agora. Noa. E Noa, não é? Ao contrário, é exatamente o quê? Ham, misericórdia. Olha só. E se segue aí um jogo de palavras, tá vendo? Ham, misericórdia, que eu tenho Noa. Só que Noa, ele começa com 50, que é o Num, tá vendo? Olha que bonito, como é que a gente vai navegando aqui. E 8, tá vendo? Ó, que é, na verdade, o palio nupcial, é a letra Ret. Tá vendo que bonito? Ó, a gente sai aqui, é 58, tá vendo? Ó, 8 é a letra Ret. Por que a letra Ret? A letra Ret é o palio nupcial, tá vendo? Essa aqui é a letra Zain. A letra Vav, ela casa, que a letra Vav é aquela letrinha, ela tem aqui a letra Vav aqui, olha que bonito. Ela casa aqui, ó, tá vendo? Ó, ela entra aqui do lado, ó, e faz o palio, tá vendo? Ó, o palio nupcial. Porque a gente vai seguindo, né, uma sequência de letras da letra Rei, letra Vav, letra Zain, tá vendo? Ó? Aí chegamos na letra Het, olha que legal, na letra Het, na letra Tet, tá vendo aí? Olha, é isso aí que tá falando. Depois que vai acontecer, isso é quando? A gente vai entender tudo isso. Tá vendo? Todas essas letras aqui, até que o Vav aqui casa com Zain, formam a letra Het. Olha que bonito. E a letra Ret, se não tiver cuidado, é complicadíssima, né? A gente vai ver tudo isso. Agora, a gente sabe que esses são os períodos de Torá. Sabemos que na letra Ret e na letra Ret, né? Letra Ret e letra Tet, a gente teve a destruição do templo. Olha que coisa, gente. O templo foi totalmente destruído. Mas já estava na Torá, né? Se Deus não constrói, em vão os homens edificam. Então, isso não está falando em relação a nada mais, nada menos do que o tempo. Pois bem, a gente ficou aqui, olha só, de ver a palavra Magide. O que é um Magide, gente? Vocês nem imaginam o que é um Magide. Vamos lá. Deixa o Moré aqui achar a palavra questão do Magide. Olha, esse slide aqui é antigo. Deixa eu achar aqui. Uau! Cadê uma guia? Se eu não tiver, eu explico de cabeça mesmo. Se eu não achar aqui nesse slide, gente, olha só. Uma guide na Torá é alguém que ensina a Torá, né? É alguém que ensina a Torá ou pode ser, segundo, né, os relatos da Torá, o relato dos nossos sábios, uma alma que desce para ensinar ou para se apegar a uma pessoa. Então, nós chamamos de Maguide. Está vendo aqui? Está aqui na Torá. Ó. Maguide está aqui na Torá. É muito importante saber dessas coisas. O Moré está aqui procurando onde ele botou Maguide, porque essa aula aqui, ela é antiga, né, gente? Ela foi bem antiga. Lá a gente fez logo no começo das nossas férias. Aqui achei, caramba. Estava lá embaixo, olha. Vamos ver aqui, então. Às vezes acontecem essas coisas loucas, né? Vamos ver aqui, ó. A palavra Magide, ó. Magide, tem muitos significados, inclusive existem pessoas que sequestram essas palavras judaicas para criar conceitos totalmente diferentes do que a Torá está falando. Isso também é natural. A função do Maguide. Na tradição judaica clássica, o Maguide era um orador itinerante que viajava entre comunidades judaicas para ensinar, inspirar e despertar o povo por meio de sermões e parábolas. Ele não era necessariamente um rabino, mas alguém com um profundo conhecimento da Torá, capaz de tocar
o coração das pessoas com palavras de sabedoria. O papel do Maguide se consolidou especialmente entre os séculos XVII e XIX na Europa Oriental, onde muitos judeus viviam em pequenas aldeias, chamadas de Shetzel. O Maguide na Cabala e no Hassidismo. No mundo cabalístico já muda. No Hassídico, o termo Maguide também pode se referir a uma voz espiritual ou angelical que transmite uma revelação divina a um sábio. Um exemplo famoso é o Maguide de Mezrite, o Rabi Dor Ber, sucessor do Baal Shem Tov, fundador do movimento hassídico. Ele era chamado de Maguide por sua habilidade de ensinar com profundidade mística e espiritual. Em alguns relatos místicos, o Maguide é descrito como uma entidade celestial que revela segredos da Torá a grandes mestres, como no caso do Rabi Yosef Karo, autor do Shulchan Aruch, que teria recebido ensinamentos de um Maguide espiritual, ou seja, uma alma que vinha ensinar ele, não é? O Maguide no Seder de Peça. Durante o Seder de Peça, o Maguide é o nome da sessão da cerimônia em que se narra a história do êxodo do Egito. No momento em que se lê Agadá, incluindo as perguntas das crianças e o ensinamento sobre a libertação do povo de Israel. Então, aquele que lê a Agadá faz todo o trabalho, ele também é chamado de Maguide. Tudo bem, só para a gente ter uma ideia sobre essa questão de Maguide. Gente, o estudo ele é tão profundo que eu tenho que ver aqui, primeiro eu devo seguir uma primeira base e ver se consigo trazer tudo para vocês. Mas vamos lá, então. No dia seguinte, as multidões, anfitriões e acampamentos se reúnem em torno dela, enquanto elas e todos os outros, todos esses anfitriões de acampamento esperam por cada um daqueles que a preparam, estudando a Torá, tá vendo? Sempre o estudo da Torá, durante a noite toda. Ao vê-lo, Zerampim e Malhut, tá vendo? Aí a gente deve entender quem é Zerampim e Malhut. São as 6 sefirot superiores, que é o poder divino, mais a Malhut de Asiá, eles, são esses 2 mundos que eles vão se unir, porque a Shekhinah está em Malhut e o noivo está em Zerampim. Unidos, observando-a, né? Olha só. Ou seja, a Torá. O Malhut vê seu marido, Zerampim, tá vendo? Malhut é chamada aqui de fêmea. Ela vê o seu marido, Zerampim, e as escrituras dizem, os céus declaram a glória de El. Agora a gente já está citando o capítulo 2 do Tehillim 19, né? Então agora, olha, os céus, Hashamai, Mitzaferim, aqui mais uma vez a palavra lá que a gente viu, Mitzaferim, declaram Kevod, os estudos da Torá, 32 caminhos de Torá, 10 sefirot, 22 letras hebraicas, aqui a glória de El, que é, na verdade, aqui é Hesed, El é o nome divino que está sobre Hesed. Isso está em Tehillim 19:2, e ele chama nossa atenção justamente para essa palavra. O céu refere-se ao noivo, que é Zerampim, as 6 sefirot, que entra sobre o dossel nupcial, que é Zerampim, não é? E é chamado de céu, né? Exatamente isso. E declara do hebraico Meseprim, tá vendo? Então, eles pegam aqui essa palavra Meseprim, tá vendo? E eles falam exatamente essa palavra que agora significa que eles brilham com o brilho de uma sefirá, tá vendo? Olha, uma sefira, eles brilham do hebraico exatamente porque se você pega aqui no centro, aqui, essas palavras aqui, mais centrais, que eu estou marcando aqui agora, você tem a palavra sefirá, ou sapir, tá vendo? Isso está no Zohar Kadosh, no livro Sefer Yetzirah, logo no primeiro capítulo, falando que Deus fez o mundo com sefirá, com números, com palavras. Esse é o capítulo 1 do Sefer Yetzirah, está lá escrito exatamente como Deus
ele criou o mundo, que é aquela construção exatamente que nós falamos em relação, né, aos 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Yah, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Deus vivo, Rei do Universo, El Shaddai, clemente, misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime, sagrado e criou seu universo com 3 livros. Aí cita Sefarim, ou seja, esses 3 livros, Sefarim, é o que está no plural, né? Então, se você pega aqui esse tira um men aqui, ó, você tem Sefarim, que é no plural aqui, esses 3 livros. E ele diz o seguinte, contexto, aí você tem a palavra somente Sefer, depois com números, Sefar, depois você tem contexto, né, Sefer com números, Sefar, e com comunicação, Sipur. Todas elas estão exatamente no primeiro capítulo 1, né? Becef, Becipu, e só muda o nome Sipur porque, ao invés de ter somente essas 3 letras aqui, Samer, Pei e Reish, entra um vavzinho aqui no meio da palavra Sipur. Ok, assim o Eterno criou todas as coisas e gravou todas as coisas, com textos, números, né, enfim, e palavras, veja. Então, é isso que está se falando aqui, ó, sobre o estudo da noite de Shavuot. Então, esse estudo ele vai irradiar de um canto a outro do universo. Então, quando o cabalista está estudando a Torá com a intenção certa, de madrugada, ele ilumina todo o universo. A glória de El, Terrilim 19:2, ele chama agora exatamente somente aqui, atenção, para Kevod de El, ele vai quebrando o texto, ó, ele vai explicando em 3 partes. O noivo e a noiva. Então, a glória de El é a noiva, da onde se estuda os 32 cabelos de Kabbalah, que Kevod, né, a gente já viu que isso tem gematria 32. Isto é Malhut. Então, a noiva de El está falando de Malhut. Está vendo? 3 assuntos. Então, a gente tem que prestar atenção também em cada momento em que a Torá ela divide, não é, essas questões em relação ao que está sendo falado sobre a própria Torá. Então, essa parte, a glória de El, Terrilim 19:2, isto é, Malhut, que se chama El, como está escrito, e El tem indignação, ira justa, todos os dias, Terrilim 7:12. Durante todos os dias do ano, ela é chamada de El, tá vendo? Durante todos os dias, o quem é? Malhut. Mas agora, na festa de Pentecostes, ou Shavuot, depois de entrar sobre o dossel nupcial, ela é chamada de Kevod, que é glória. Na verdade, não é glória, mas só para a gente saber. E El, que significa Kevod sobre Kevod, esplendor sobre esplendor e domínio sobre domínio. Então, no instante em que os céus, que são Zerampim, entram sobre o dossel nupcial, os céus, não está falando dos céus naturais, está falando de um céu espiritual, que são as 6 sefirotes, são níveis espirituais, entram sobre o dossel. O dossel é a letra Ret. Agora, o que a gente deve entender aqui, gente, com essa letra Ret? Olha só, vamos fazer as contas aqui, ó. 1 sefirá, 2 sefirás, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então a gente tem aqui 7 sefirotes. Aí até a letra Zai. Quando chega na 8ª sefirote, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem a letra Ret. Tá vendo? Então é aí que se fala sobre esse dossel que a gente está explicando aqui para vocês, ó, a letra Ret. Quem entrou sobre a letra Ret aqui, sobre o aspecto da letra Ret? Foi todas essas 7 sefirotes aqui, ó. Esse é o dossel. Por quê? A gente, quando pega a letra Vav com a letra Zain, qual a gematria que dá? Tá vendo? Ó? A gematria que dá é 6 do Vav, olha que legal, 6 do Vav, mais 7 do Zain, tá vendo? E 7 mais 6 vai dar 13.
que é a palavra, tanto a palavra errade, como é a palavra amor, ahavá. Por isso que é um casamento. Essa parte feminina, ela se casa com a parte masculina aqui, ó. Nós temos o noivo, que é chamado de Zerampim, aí acima, né? São 6 sefirotes, como a gente já viu, e a gente tem a noiva. Todo esse poderio, ele desce sobre o nosso planeta, alimentando toda a vida, né? O Eterno, ele alimenta toda a vida e todas as pessoas, ó, noivo e noiva, tá vendo? Malhut é a noiva. E aí é onde está o palio nupcial? Onde são os céus? São Serampim. Estão debaixo de qual palio nupcial? Esse aqui, ó, que são a oitava, né? É a oitava sefirot, aqui chamada Binah. É disso que o texto está falando. Ou seja, toda a vida, todo o universo, todos os anjos são, então, encharcados com a presença divina. Né? Isso porque eles estudam a Torá a noite toda. E são reconhecidos e conhecidos por seus nomes, como está escrito, e o firmamento proclama sua obra, Terrilim 19:2. Sua obra refere-se àqueles que possuem o sinal, está vendo? A letra da aliança. Então tem que ter o sinal e a letra da aliança, que são chamados de sua obra, como está escrito. E estabelece, como está escrito, estabelecemos a obra de nossas mãos sobre nós. Isso já é o Terrilim 19:17. Tá vendo? Olha que bonito. E que o sinal da aliança é marcada na carne do homem, a circuncisão. Tá vendo? Olha, que não é aquela literal que a gente conhece. É chamada de Brit. Né? Olha que bonito. Então, vamos continuar aqui. A gente leu, né, que Terrilim 90:17, Ume Ase e Daino Koneino, né? Ou seja, estabeleça as obras das nossas mãos sobre nós. A gente começa a mudar o tom agora. Ó. O Rabi Hamuná Sabá, então citou, não deixes que a tua boca faça pecar a tua carne. Muito cuidado com o que nós falamos, né? Rabi Shimeon, Savarama, a rei. Aí ele cita aqui, ó, ele fala do El, de novo, El te tem et peira, le ratia et bechareha. Tá vamos olhar o texto aqui original, Correlete 5:5. A gente tem aqui, ó, tá vendo? Exatamente a mesma frase, ó. Eu te tenho et peira, le rateia et bechareha. Tá vendo a palavra aqui, baçar? É carne, mas não é muito bem aquela carne que a gente imagina, é outra coisa. A Torá nunca está falando daquilo que as pessoas leem no literal. Então, ele começa aqui falando do nome El, que geralmente é o nome que está sobre Hesed, mas lá no texto falou sobre Malhut, né? Hesed é amor também, não é? Então está sobre nosso mundo também. Depois ele usa aqui a palavra Titem, tá vendo? Olha que bonito. E depois Etipeira, boca, tá vendo? Boca geralmente é chamado de Malhut. E aí ele usa aqui, ó, Lehatei, e aí é que está aqui os 2 meses que estão falando da letra Het, que é o mês de Tammuz, e o mês de Ave, tá vendo? Onde o templo é destruído. É muito importante falar, ver isso aqui. E aí ele cita, né, ó, cuidado porque a sua boca não faça pecar a sua carne. Não deixe que a tua boca, porque as pessoas fazem o que? Elas reclamam de tudo. Então, cuidado para que a tua boca não faça pecar a sua carne. Reclamar de tudo, reclamar do outro, que o outro fez isso, o outro fez aquilo, etc. É lógico, gente, que a gente não deve ser também João Bobo, né? Não deve ser João Bobo. A pessoa fazer o que quiser com a gente, não pode, né? A gente tem que se defender, até porque nós também somos seres humanos e também podemos ser machucados, mas como você coloca as coisas e age, tem que ser em relação a ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio de justiça, ou seja, coloque aí, você tem algo pesado sobre o seu pé, você tem que tirar o pé ali de baixo, porque senão te machuca, né? E as pessoas machucam as outras, às vezes, sem saber. Então, não é, vamos lá, uma pessoa vai brigar comigo em algum lugar, a gente tem que perguntar a ela, olha, o que está acontecendo aqui, né?
qual é a situação, porque senão, né, a gente acaba sendo humilhado e tem gente que bagunça mesmo. Tem que se ter um equilíbrio nas coisas. Esse negócio de amor, ele é importante, mas tem que também tem a justiça, porque senão você não disciplina o outro, não é? Você tem que disciplinar o outro, porque senão ele também não entende e vai continuar fazendo mal para mais pessoas. Pois bem, então veja, então não deixa a tua carne pecar, não deixa a tua boca pecar, né? E, na verdade, isso também tem a ver com muito mais com o estudo do Zohar Kadosh, o estudo da Torá corretamente, do que com a palavra que está sendo falada aqui, não é? Os estudos profundos da Torá. Isso significa que uma pessoa não deve permitir que a sua boca, sem a causa de trazer sobre si, né, não seja a causa de trazer sobre si maus pensamentos, tá vendo? Trazendo assim um pecado para a carne sagrada, onde a santa aliança, a circuncisão, está sendo feita, o que não tem nada a ver com o nosso corpo físico. E é marcada, porque se o fizer, será arrastado para a perdição. Tá vendo? Então, olha, o alerta aqui ele é muito claro. Não faça isso. Se eu fizer, você vai ser arrastado para a perdição. Aquele que está no comando deste mundo é chamado, eu não vou falar o nome, Deu, tá vendo? Dum, né? O Du, e depois a gente fala Ma. Então, junta essas duas palavras, Du e depois Ma. E aí a gente tem um nome. A gente vai chamar ele aqui de Dum, para não estar falando o nome toda hora. Então, ó, quem está no comando desse mundo é chamado Dum. E junto com muitas dezenas, ó, ele está com muitas dezenas de anjos, né, destruidores. Tá? Por isso, ó, é perdição. Todos aqueles que vivem reclamando e fazendo lachon-hará, falando coisas ruins, e não estudam a Cabala corretamente. Todos eles estão na abertura dos portões deste, ó, veja aqui, Guerrinon, do inferno, tá vendo? Então, o inferno é um assunto cristão? Não, o inferno é um assunto de Torá, né? É o Guerrinon. Mas ele não tem permissão para tocar todos, aqueles que preservaram, cuidaram da Santa Aliança, que é a Santa Torá, neste mundo. E a brite da boca. O rei Davi, aí muda-se a história todinha, olha só, olha como que se dá um giro aqui no Zorra de 360 graus, a gente chega onde a gente queria. O rei Davi, depois do que lhe aconteceu com Batseba, ficou muito receoso, porque naquele tempo o Dum ascendeu ao santo bendito seja ele, e ele estava diante do santo bendito seja ele, e disse ao mestre do universo: na Torá diz que o homem que cometer adultério com a mulher de outro homem, né, que o adúltero e a adúltera certamente serão mortos. Vaikra 20:10. Isso está escrito na Torá. E quem foi levar a acusação foi esse homem, tá vendo? Ele diz aqui, ó, o que está escrito, ó, Cative Betorá, Veishi, Axê, e na Efe, Eti, Echet, Ishi. É o que ele diz aqui, olha. O adúltero e a adúltera certamente serão mortos. Está escrito isso lá em Vaikra 9:10. Por quê? O Davi tinha pecado com Batseba. Além disso, está escrito: não dormirás carnalmente com a mulher do teu próximo. Tá vendo? Mais uma vez, ele alerta: olha, ainda está escrito, além disso que a gente leu, está escrito na Torá, está escrito ainda que não deitarás com a mulher do teu próximo. Então, o que será de Davi que fez, que profanou a Santa Aliança? Tá vendo? O que será do rei de Israel? Ele profanou o seu brite, o seu órgão genital, cometendo incesto ou adultério. O santo bendito seja ele, disse a esse anjo Dum: Davi é justo.
e a Santa Aliança permanece intacta, porque é do meu conhecimento que Batsheva foi atribuída desde o dia em que o mundo foi criado, ou seja, a Batsheva era a alma gêmea de Davi, né? Quem estava casado com ela erradamente era Urias, né? Que a gente vai falar agora. Diz o anjo Dum, disse a ele, Hashem, se é isso é conhecido por você, não é conhecido por Davi. Ele não sabia. Ameli, Kimá, Gili, da Kamai lá, Galei, Amá, Lei, Vetou, Berritá, Ramá, de Havá. E ele continua, né? Aqui. Olha, ele não é conhecido por Davi, não, né? E o santo bendito seja ele disse, não só isso, mas tudo o que aconteceu foi permitido e feito legalmente. Tudo o que aconteceu com Davi e com Batsheva. Porque toda pessoa que foi para a guerra não saía até que tivesse dado uma nota de divórcio para a sua esposa, ou seja, um guete, né? Uma carta, porque caso ele morresse na guerra, a esposa estava livre para seguir com a sua vida. Caso não, se não tivesse uma carta de separação antes do homem de Israel irem para a guerra, a esposa teria que ficar casada com ele o resto da vida, sem poder contrair matrimônio com outra pessoa ou seguir sua vida. Disse-lhe, se assim deveria ter esperado 3 meses. O que não aconteceu? Ele respondeu, quando isso é aplicado, ele pergunta quando isso é aplicado. Está vendo como o próprio lado negativo quer levar a alma, ele começa a discutir com Deus, com o Eterno, só nos casos em que suspeitamos que ela possa estar grávida, a mulher. Aí ele diz aqui, e sabe com certeza que Uria nunca tocou. Está vendo? Ó, Uria nunca tocou em Batseba. Nunca. Nunquíssima. Até porque ele era eunuco. Guarda isso aí. Porque o meu nome está selado em Uria como testemunho. Porque se você... e aqui a gente vai ter uma surpresa, tá, gente? Aqui você tem a palavra or, tá vendo a palavra or? Qual é a palavra or? Vamos ver aqui, gente, no próprio Taná. O que é a palavra or? Como a gente sempre discute com vocês, que a palavra or, não é, gente? Ela é, na verdade, a palavra luz. Tá vendo? Olha, quando você olha aqui, olha, exatamente quando você olha na Torá, no Torá capítulo 1, no versículo 3 diz, ó, Vaiomer Elohim Yehi Or, tá vendo? A palavra Or com Aleph. Ó, é um dos nomes do Urias, né? Ó, Verraiá Or. Deus viu que disse que haja luz e houve luz. Tá vendo? Então, essa palavra Or, Aleph, Vav, Iresh, Or. Agora, o que acontece aqui? O segundo nome de Uria, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, Yud Re, que é a primeira parte do tetragrama. Então, Or, ou Uria, e é exatamente o que ele está falando aqui. É preciso muito equilíbrio para a gente poder entender. Olha, ele está falando aqui, olha, a gente está trazendo aqui para vocês, né, um nome divino aqui na árvore sefirótica, ó, Yud e o rei. Só que a gente vai ter que descarnar isso mais ainda, tá vendo? Yud e rei, que é o primeiro e o segundo nome do nome do Eterno, Yud e rei, mas a gente vai ter que descarnar, como eu disse para vocês, né? Os midrashins, eles vão exatamente trazer para a gente todas as explicações daqui, tá vendo? Esse primeiro nome, Yud e rei, nós temos o Vav rei, né, que vai Vav, que são 6 sefirotes, mais o rei aqui embaixo. Então a gente está vendo que o primeiro nome de Urias, ele tem a ver com Yud e rei aqui em cima. Tá vendo? E ele continua então falando, olha, então o meu nome, né, ele está em Uriahu. Uria nunca tocou nela, porque meu nome está selado nele como testemunha, tá vendo? O próprio nome Yud e rei Vav está aqui, ó.
Porque está escrito Uria, né, que consiste das letras Uri e Iá, como a gente pôde ver. E também pode ser escrito Uriarro, também ele pode mudar aqui, ó, ele pode ser escrito aqui, ó, como Uriarro, ou seja, ele não tem mais só a letra Yud e Re, agora ele tem o Yud, Re, Vav, que são as três letras que formam né, o nome do Eterno, com Yud, Re e Vav, repetindo outro rei aqui no final, Yud, Rei, Vav, Rei. Tá vendo? O meu nome está gravado nele, que é formado pelas essas letras, Yud, Rei, Vav, para nos mostrar que ele está selado pelo meu nome, como testemunha. Que testemunha que ele nunca teve, olha, ele nunca teve relações sexuais com ela. Então, Davi não pode ter cometido adultério. Até porque, ô Dum, você quer levar o meu servo Davi para o Guerrinom, mas não, ele não adulterou. Aí continua. Durante, o Dum disse a ele, mestre do universo, isso é exatamente o que eu disse. Se é sabido por você que Uria nunca dormiu com ela, não é conhecido por ele não sabe. Portanto, ele deveria ter esperado 3 meses, e além disso, para saber se ela estava grávida, e além disso, se você afirmar que Davi sabia que ele nunca havia dormido com ela, não porque ele mandou Uria de novo lá para casa e ordenou que ele tivesse relações sexuais com a sua esposa. Segundo está em 2 Samuel 11:8. Já que está escrito aqui, desça até a sua casa e lave os seus pés. Está vendo? Como que Davi não sabia? Mas como que ele falou isso, Eterno? Está vendo? O lado negativo, ele trabalha bonito para levar a pessoa para o Guerrinom. O que ele está usando aqui? Está escrito na tua Torá. Por que o Davi falou isso se ele não sabia? Não é? Por que ele, quando volta lá, ele manda Uria descer e lavar os pés da sua esposa? 2 Samuel 11:8. Vamos ver aqui para a gente ver em hebraico. Tem nuances aqui, olha. Muito bem. 2 Samuel, 11:8. Veja aqui. Então, Vaiomer Davi le Uriah, Red, Leviterra, Urehat, Regeleha, Vetse, Ureia, Nibeit, Hameler, Vetatse, Ahariv, Meshe, Hat, Hameler. A gente tem aqui um nomezinho que a gente fala muito, né? O Hatz, já ouviu falar isso? Isso está no próprio termo ali do Ceder de Peço, né? Então tem essa palavra. A gente já está começando a perceber, não é, gente? Então, que aqui a coisa não está muito bem como as pessoas imaginam. Então Davi disse a Urias, desça para casa e banhe seus pés. Quando Urias deixou o palácio real, um presente do rei o seguiu. Está vendo? Deu para ele um presente. Agora, vamos continuar aqui os estudos, gente. Então, o anjo aqui está numa guerra danada para levar à destruição de Davi. Ele disse ao anjo Dum, ele certamente não sabia, então ele esperou mais 3 meses, já que se passaram 4 meses, porque aprendemos que no 25º dia de Nissan, Davi enviou anúncio para todos se armassem, né? Que todas as armas fossem reunidas para sair para a guerra. E ele estava com Joabe, tá vendo? No 7º dia de Sivan. Olha, já pulou lá para o 7º dia de Sivan, que é o mês da letra Zayn. Então, todas essas coisas tem que se prestar muita atenção para se entender corretamente a Torá. E a gente vai ver isso, tá bom? E quando foram e destruíram a terra dos filhos de Amon, tá vendo? Lá eles permaneceram durante os meses. Veja quais meses que eles ficaram lá: mês de Sivan, mês de Tamuz, mês de Ave, mês de Elu
E no 24º dia de Elu ocorreu o evento com Bate-Sheva. Veja, teve uma data aqui, ó. Foi exatamente no 24º dia de Elu que ocorreu o evento lá com a Bate-Sheva. Então, em Yom Kippur, veja, o que aconteceu em Yom Kippur? O dia da expiação. O santo bendito seja ele, perdoou por esse pecado. E aqueles que afirmam que no 7º dia de Adar, um anúncio foi enviado, né? Todas as armas foram reunidas no 10º dia de Iá. Tá vendo? Isso começou lá em Adar, e no 10º dia de Liá, que foi após a saída do Egito, assim tudo começou. O que aconteceu com Batisheva ocorreu no 15º dia de Elu. Ou seja, no 15º dia de Elu. Enquanto estava em Yom Kippur, ele recebeu a mensagem de Hashem, também guarda do seu pecado e não morrerá, segundo Samuel 12:13. Qual é o significado de não morrerá? Significa que ele não morrerá, mas na mão do anjo Deu, né, Dum, a gente já falou, que se chama silêncio. Tá vendo? Então, caramba, a gente está fazendo uma leitura aqui, a gente tem 2 Samuel, em 2 Samuel fala uma história muito legal, né? Aqui, 2 Samuel 12, ele começa a narrar aqui, ó, aqui já é outra coisa, acho que é no 11, peraí. Ele começa a narrar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, na virada do ano, na época em que os reis saem para a batalha, Davi envia Joabe com seus oficiais e todo Israel com ele, e eles devastaram Amon e sitiaram Rabá. Davi permaneceu em Jerusalém. Uma leitura, gente, sem a Cabalá, ela deixa o texto totalmente estranho, porque você vai ver guerra aqui, essas coisas, isso não tem nada a ver falando com nada. Veja que os tempos e os termos foram efetivados pela própria cronologia da Torá. Veja, a gente está aqui no último mês judaico e foi onde começou a Davi a se preparar lá para a guerra. Essa questão aqui de Adar é o mês da letra Kuf, tá vendo? Ó? A letra Kuf é a letra da idolatria. Kuf se lê Kof, macaco de imitação. A gente vai ver isso agora. Então, veja, então ele fala que Davi começou a se preparar aqui em Adar. Por quê? Depois que termina esse mês de Adar, que é a festa de Purim, aquela questão toda, começa Nissan. Então, tudo que vai estar sendo narrado ali não tem nada, absolutamente nada a ver com um casal de Israel, um rei de Israel, um homem que estava ali discutindo, um rei que era bem apontador ali. Existe toda uma cronologia ali também, mas não, estava falando disso aqui, ó, 15 de Nissan, tá vendo? No dia 24 aqui foi que ele começa ali exatamente a perceber, porque no 15 de Nissan, né, então ele contou 9 dias, tá vendo? 15 mais 9, 24, ó, 9 é o número da verdade. Então ele chegou aqui no 6º dia, ao final de Pessa, tá vendo? Do final de Pessa, aqui termina a Pessa, a gente vai estar lendo qual paraxá? A paraxá Hareimot, que é uma paraxá, a 29ª paraxá. A gente já leu essa paraxá, que é a morte dos filhos de Aharon, né? Essa paraxá fala disso, e essa paraxá, ela está falando do quê? Que quando os filhos de Aharon morreram. E ela fala sobre Yom Kippur, porque em Yom Kippur essa paraxá também é lida. Passam-se o tempo aqui dessa leitura, aí nós chegamos na leitura da paraxá Aharei, não é? Paraxá Emor, não é? Tá vendo? Então, ó, lembra muito o nome Homer, não é? Então, a paraxá Emor. Então, a gente chega aqui nessa paraxá. Tá vendo? A gente está caminhando, a gente está indo no calendário judaico, a gente andando e caminhando, olha, o povo de Israel está caminhando seguindo essa questão aqui. Só que a nossa caminhada é sempre o quê? Para cima, tá vendo? Porque a gente não acredita na cronologia. O calendário, ele não bate, né? A gente sabe disso. O calendário não bate. A gente está falando de questões espirituais. Quando ele chega lá e ele fala só, no 15 de Iá,
no 15 de Ar, foi que Davi ali começa a perceber. O que aconteceu, gente? Eles, então, tiveram ali, não é, a caída do maná. Está vendo como tudo que está dentro da Torá tem que ser muito bem entendido, gente? Olha, aqui, ó, e cai seu maná, né? Depois que o maná vai cair, veja, tudo que está falando ali é espiritual, não tem nada a ver com o casamento de um rei, tá vendo? Ó, é aqui que isso acontece, isso é muito importante também de saber, não é, gente? Ó, é aqui que tudo acontece. Pois bem, a gente está narrando aqui. Então, ó, no dia 15 de Iyar, a paraxá correspondente a Sefirá, e aí é uma contagem também, ó, a gente está em Tiferet. A gente chegou no meio da contagem da nossa, exatamente da nossa questão que está se falando lá. Agora, existe uma palavra aqui, dentro dos textos, veja, Shemesh, tá vendo? Essa palavra Shemesh, e essa palavra aqui, Shemesh, ela é repetida algumas vezes, ela é a palavra para sol, que também significa Tiferet, tá vendo? Aqui ela já está entre o Lamed, ó, entre o Lamed, ela está aqui entre o Lamed e o Aleph, que é a mesma letra que faz o nome El, tá vendo? Só que está ao contrário, é o Shemesh. Vamos lá, gente. É um pouco complicado, não é? Não é verdade, eu entendo. Mas veja, a gente está falando aqui de temporalidade do que aconteceu na Torá. E a gente vai entender o porquê, né? A gente vai tentando aqui com vocês. Ó. Então, a gente começa ali a preparar nesses dias, não é? Exatamente a vinda depois aqui que começa essa guerra, a gente sai de Iá, Sivan recebe a Torá, não é? Tem toda aqui uma contagem do homem, aí vai receber a Torá. Aqui nesse mesmo dia a Torá ela é quebrada. Ela é quebrada por quê? Por causa do pecado do bezerro de ouro, chama Tamuz, né? Inclusive, ontem a gente falou sobre Tamuz. Chegamos no mês de Ave, tá vendo que é a letra Tete. Daqui do dia 17 do dia 17 até o dia 9, do dia 17 até o dia 9 de Ave, Israel é atacada, não é? Então, veja, ela é atacada e eles chegam aqui em Jerusalém. Primeiro eles entram em Israel, depois eles chegam na cidade murada, que é Jerusalém. Por isso que tem essa coisa, né, da festa ter 2 dias, né? Ser dia 14 nas cidades sem muros e dia 15 nas cidades muradas. E é lógico que isso não tem nada a ver com cidade murada ou não murada, mas enfim. Eu também não vou ficar enchendo isso aqui de informações, senão vai dar mais problema aí para vocês entenderem. Então, veja, o 15º dia de Elul é um momento significativo do calendário judaico, marcado por introspecção e preparação espiritual para as grandes festas, tá vendo, de 2025, que a gente já começou a fazer. Então, veja, o que aconteceu? Esses 30 dias aqui, a gente vem até o 10º dia aqui de Tishrei, que é Yom Kippur, tá vendo? Ó? A gente fez o quê? 400 terrilins com Shalia Jamil. Não foi? Tá vendo? Então, contamos 30 dias aqui, ó, foi uma guerra, né? Olha, e depois mais 10 dias para chegar onde? Para chegar em Yom Kippur. Você vai vendo, então, que quando aqui está falando no texto que era um momento da guerra dos reis, tá vendo? Ele estava falando que era o momento exatamente dessa guerra que acontece na letra Kuf, que é uma letra complexa, e que é Adar, o mês de Adar, onde a gente vai ter o quê? A história de Esther, que está ligada exatamente, não é, gente? Ela está ligada ao momento em que queriam se destruir nas 70 províncias quem? Todos os judeus, que é muito mal interpretada essa passagem. Sabe qual é o que está falando aqui? A gente já vai entender, mas sobre algo que está sobre toda a nossa malrute. Veja, por quê? Pararam de
não se esforçaram, mesmo Davi se esforçando aqui, não é? Ó, a coisa foi séria. Então, em 15 de Elul a gente começa a fazer isso, e o 15º dia de Elul é um momento significativo no calendário judaico, marcado por essa introspecção que a gente começa a buscar, né, a divindade e a preparação para as festas, né, como a gente viu. Tá vendo? Na verdade, tudo que a gente leu até agora está falando das questões das buscas espirituais. E nada, mas absolutamente nada tem a ver com o que as pessoas falam de Davi Meller. Está falando mal delas mesmas e lutando contra elas mesmas. O anjo do silêncio disse: Mestre do universo, eu tenho uma coisa contra ele. Ele abriu a boca e disse: Como Hashem vive, o homem que fez isso merece morrer. Quem falou isso? O próprio Davi Meller. Segundo Samuel 12:5, olha, guarde a sua boca, pelo amor de Deus. Guarde a sua boca, não reclame, silencie. Está vendo aqui? Guarde a sua boca. Não fale em coisas negativas, porque o anjo está preparado, né? Como Hashem vive, o homem que fez isso merece morrer. Quem falou isso? Davi Meller. Segundo Samuel 12:5. Então ele se condenou à morte, e, portanto, eu tenho poder sobre ele para trazer a morte sobre ele. Ele disse ao anjo Dum: Você não tem permissão para trazer a morte sobre ele, porque ele já confessou na minha frente, dizendo: Eu pequei contra ti, houve techuvá. Olha que coisa bonita, não é? Mesmo que ele não tenha pecado, embora seu pecado contra Uria tenha sido matá-lo, eu escrevi seu castigo, e ele aceitou imediatamente. E o Dum voltou para o seu lugar, decepcionado com o espírito quebrado. Veja, vamos acabar de ler o texto aqui para a gente ir para outro texto. A respeito disso, Davi disse: A menos que Hashem tivesse sido meu auxílio, minha alma quase habitava no silêncio. Aqui, ó, Terrilim 94:17, como a gente vai ler já já. A menos que Hashem tivesse sido minha ajuda, porque ele rezou, ele buscou de todo o coração, ele se arrependeu de todo o coração. Deus nos livre de abrir a boca para ficar reclamando da divindade. Deus nos livre de levantarmos acusação contra nós mesmos. Significa que ele não, né, se tornou superior a Davi e ele guardou, né, do anjo do silêncio, está vendo? Da destruição total. A alma de Davi quase habitou no silêncio, quase, mas não habitou, nas mãos do próprio anjo do silêncio Dum. Porque se diz teve quase, porque apenas a menor distância, veja, a distância é pequena, tão estreita como um fio fino, o separava do outro lado da Citrahara. Um pequeno fio é o que separa. Exatamente. Assim quase habitavam no silêncio, era a distância de um fio fino, a distância que restava para o próprio anjo o arrastá-lo até a perdição. Vamos ver aqui, Terrilim 94:17. Está escrito aqui, ó, tá vendo? Luli Adonai Ozereta Li Kimiat Shihana. Aí, ó, aqui fala o nome do anjo, veja, né? Dalet Vav Nem Rei Nef. Sua alma teria dormido na mão desse anjo em silêncio, acabava. Tá vendo? Então, olha, nós temos aqui, né, uma distância de alho para isso acontecer. Portanto, cada pessoa deve ter cuidado para não dizer o que o rei Davi disse, porque ele não será capaz de dizer ao anjo do silêncio. Foi um erro. Correlete 5:6. A gente leu aqui já Correlete, não é? Eclesiastes, agora
5:5, veja, o 5:6 diz o seguinte, ó, pois muitos, né, perdão, não deixe sua boca desfavorecê-lo, tá vendo? Não, ó, preste atenção, não deixe a sua boca desfavorecê-lo e não implore diante do mensageiro. Quem é o mensageiro aqui? Né? É o anjo, tá vendo? Ramélia, ou Ramalá. Então, ó, não, repetindo, não deixe, cale a boca, nós todos calemos a boca, não reclamemos, não deixe a sua boca te desfavorecer, e não implore diante do mensageiro, que é aquele mensageiro que foi um erro, mas temei ao Eterno, senão, né, somente, Deus pode ficar, senão o Eterno pode ficar irritado com a sua conversa e destruir suas posses, tá vendo?